GTI é o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, né? Certo. Que faz parte eu, como a coordenadora na saúde, e Nenê, que felizmente, né, ela vai ganhar o bebê dela, o netinho, ela não pode ficar. Ela é a coordenadora da educação. Então, a gente está trabalhando em parceria junto, sempre junto. O trabalho só deu certo porque a gente conseguiu fazer essa parceria. Também agradecer a dona Marli, que no começo da implantação do programa, ela também nos deu todo o apoio, a gente ficou funcionando lá um tempo, ela nos disponibilizou uma sala para a gente poder entender a educação, porque a educação é grande, né? São muitas escolas, muitas turmas, muitos diretores, então a gente teve que fazer essa intersetorialidade e ela nos deu todo esse apoio lá na educação. Parabenizar aqui a secretária de Educação, Marli Marques, a qual foi minha professora lá atrás, né? Não vou dizer o tempo não, para não complicar a minha vida, né? Secretário Jefferson Menezes. Também é importante, Codô, pegando esse gancho da comida saudável, e esse é um problema tão sério no Brasil hoje, que o Senado da República, ele aprovou um projeto de lei que vai para a sanção presidencial, proibindo as cantinas escolares ou as cantinas próximas às escolas de venderem alimentos não saudáveis, refrigerantes, frituras, coxinha, batatinha, né, pastéis, e isso já é a preocupação pela obesidade das nossas crianças. Ontem, a nutricionista Prazeres falou aqui algo estarrecedor. Ela disse que já temos em Itapsuma casos de crianças com menos de 15 anos hipertensas, Exato. não é? Obesas, e por isso que nós estamos fazendo esse esforço de, na merenda escolar, termos comida saudável, né? A questão do feijão e arroz, a questão do peixe, a questão do cuscuz, comida que seja da nossa cultura, frutas, legumes, sucos, né? Para substituir esses alimentos que não são saudáveis. Agora, também uma pergunta interessante. Ontem, ela falou que a merenda escolar em Itapsuma, municipal, atende 4.000 alunos. E o programa Saúde na Escola também tem interesse em combater, em ajudar a combater, por exemplo, a questão do bullying, a questão desse trabalho psicológico. Então, olha, na promoção à saúde... Só um minuto, eu queria só dar esses dados aqui, que eu peguei pela CBN ontem, né? A questão da obesidade, pegando o gancho que você falou aqui, que é muito importante, já que ela faz esse controle. Nos Estados Unidos, o percentual de obesidade no país é de 27%. Argentina e Paraguai está em 19%. E o Brasil está em 14%, quase constando no segundo colocado. Então, é preocupante, realmente, muito pertinente esse trabalho que vocês fazem na escola. Aí também o programa pede que a gente trabalhe considerando os alimentos regionais, porque também não vai dizer, aqui é uma região de pesca e as pessoas comem muito crustáceo, né? Aí como é que a gente vai trabalhar isso? Orientando que eles comam, mas de forma mais saudável, né? O peixe, sem aquela cultura de salgar, né? O peixe, salgar demais o peixe. Não, isso da hipertensão. A questão da hipertensão, fritura com muita gordura, que também é obesidade, é calórico, também é a questão da hipertensão, né? E quanto mais gordura, né, visceral, aí a pressão, tende mais a pressão a aumentar, aí aqui aquela barriguinha, né? Aí... esse assunto é proibido, na verdade, na Rádio Líder. Foi erradicado aqui na Rádio. Aí, veja bem, aí a gente trabalha, a gente não pode dizer, olha, não coma caranguejo porque faz mal. Não, é da região, é fácil, vai lá e testa. Mas a gente vai dizer como eles vão comer mais saudável, né? Como a alimentação será mais saudável. Todo alimento é saudável, de repente é a maneira de... A maneira do preparo, né? Do preparo. Sim, aí a gente, na questão da saúde, tem a avaliação de saúde bucal, né? E o dentista vai lá, tudo agendado com a escola, ele vai lá, olha a dentição da criança, ele faz a fluoridação, a escovação supervisionada, certo? E os alunos que apresentam algum problema de cárie, ele é encaminhado para a unidade de saúde do território da residência dele, porque o odontólogo que vai lá, o dentista, ele é do território da escola, certo? Porque a gente trabalha em território. Aí, se aquele menino, ele está na Camboa, mas ele mora na Várzea, então esse dentista, ele vai caminhar esse menino para o tratamento na Várzea. Ok.
A questão do bullying, a gente tem a questão das promoções de saúde, promoção e prevenção. Aí a gente tem a questão do bullying, promoção da cultura da paz e direitos humanos, certo? Onde a gente vai trabalhar, capacitar os profissionais de saúde, educação, para trabalhar. A questão da promoção, ela é feita em sala de aula. Agora, no cotidiano da escola. Só um minuto, não atrasando você, e já fazendo uma pergunta dentro do que você vai responder agora. O que nós podemos observar aí é que no mundo todo, não é? A violência, o bullying é uma parte, não é, que está em tratamento, está em trabalho. As pessoas falam muito sobre esse assunto, mas as ações são muito poucas referentes, como a caso da proteção à criança, né? Todo mundo fala, mas a proteção é mínima. Então vamos falar aqui da questão da agressividade de alunos mediante a professores. Vocês também trabalham isso? A gente trabalha, né? A cultura da paz e direitos humanos. Aí, veja bem, aí o trabalho, as temáticas são a diversidade sexual, o bullying, a homofobia, discriminação e preconceito. São esses as temáticas que trabalha em sala de aula. Aí, veja, essa parte de cultura da paz e direitos humanos é na promoção de saúde, que é feita no cotidiano da escola, certo? É com o professor em sala de aula, e o técnico de apoio, entendeu? Que é a psicóloga, a Delma, que fica trabalhando junto com o professor e os alunos nesta temática. Então, esse ano, a gente quer trabalhar o protagonismo, como eu disse anteriormente, do estudante. Então, esse ano a gente está fazendo feira de conhecimento do PSE. Aí vai ter, aí as escolas estão se organizando, certo? E a primeira escola que vai fazer é a Escola Francelina Rogaciano, no dia 13 de setembro. Aí a gente teve reunião com os professores, aí os professores trouxeram para a gente. E o interesse foi grande deles. Eles querem saber como é que se usa o adequado da camisinha, eles querem saber a transmissão da AIDS e direitos humanos. Eles tiveram ideias de arrecadar alimentos para levar uma comunidade carente. Assim, foi surpreendente a aceitação desses alunos em relação às temáticas, né? Porque a gente pensa assim, não, eles não vão se interessar, não sei o que, não. Foi uma coisa assim, eles abraçaram, foi surpreendente para nós. É onde está a grande história, não é? Que muita gente pensa que o jovem, por si só, ele não tem ideias, não se preocupa. Eu digo que é o contrário, eu que faço faculdade ainda, não é? E lido muito com jovens durante a trajetória, já em quase 12 anos, né, nessas passagens de ano a ano. Nós vimos a preocupação dos jovens com todas as questões sociais, todas. Você está vendo nas ruas aí, né, nos protestos que acontecem, 90% dos que estão ali são jovens, né? São pessoas que se preocupam. Quando você levanta uma questão social do bullying, uma questão do racismo, uma questão da homofobia, tudo isso aí são assuntos da hora, não é? Que realmente chamam a atenção. E isso é muito bacana ser tratado. E o Ministério da Saúde, ele disponibilizou, da Educação, disponibilizou todo um material para a gente trabalhar, né? Aí veio balanças, vieram tensiômetros, vieram fitas métricas, vieram outros materiais, como a caderneta do estudante, porque tem a caderneta da criança, né, tem a do idoso, e agora tem a caderneta do adolescente, que a gente também vai trabalhar com ela. Eu tenho uma aqui, que é da menina, a caderneta de saúde da adolescente. Aí onde tem aqui o desenvolvimento, um pouquinho do corpo, é uma forma bem didática de eles aprenderem, né? Que eles aprendem a coisa didática, é uma coisa, eles aprendem de forma errada, né? Aí a gente chegou, né? A prevenção do uso ao álcool, tabaco, aí eles começaram, só que a gente falou, o uso do álcool, tabaco e outras drogas, né? Porque no popular ia ter outra conotação, a gente, não, olha, o tabaco, é o fumo, é o cigarro, e a gente trabalha com essa temática também, certo? Com essa linha de ação. E há um grande interesse por parte deles em ter conhecimento. A gente sabe assim. Existe a dificuldade de muitas mães de entrar em contato com as filhas, no caso, mais com as filhas, não é? Na questão da menstruação, primeira menstruação, e na evolução do corpo, né, da adolescente. E essa cartilha aí
vem bem a calhar, né, para essas pessoas que... Assim, muitas vezes a mãe, ela nem sabe, né? Porque ela não foi passado para ela não Exato. aprendeu, ela não sabe passar, né? Exato. E essa cartilha aqui é bem didática, aí a gente pede ao profissional da saúde, e a gente está fazendo dessa forma. A gente faz uma reunião com os pais, apresenta a caderneta, até para depois não ter, assim, né, não ficar dúvidas com relação a essa caderneta. Aí a gente apresenta, chegou no ano passado, mas já no finalzinho nem deu tempo. Esse ano a gente vai começar a usar essa caderneta. E aqui tem tudo, né? Tem calendário de vacina, tem o odontograma, tem aqui tabela de peso, tudo isso. Assim, é quase que um prontuário do adolescente, essa caderneta. Uma coisa muito bem elaborada e organizada. Agora vamos passar a falar com... Eu quero agradecer aqui a Fausta, Maria Fausta, que falou comigo sobre a saúde na escola. E eu agora vou conversar com Joelma Gomes, que ela é coordenadora do PAR, Plano de Ações e Articuladas da Educação. Não é isso mesmo? Bom dia, Joelma. Vamos aqui para o primeiro plano. PAR, Plano de Ações Articuladas da Educação. Esse projeto realmente, vamos para a base desse projeto. Ele trabalha o quê e onde? Bom dia, Codô. Bom dia, Jefferson Falsa. Bom dia aos ouvintes da Laser FM. Codô, o PAR, ele é a política educacional do município. Certo. Né? É um pacto firmado entre os prefeitos e o governo federal para que os municípios eles organizem sua política educacional. Porque o que a gente vive durante muitos anos no Brasil, é quando sair um governante e entra outro, a política educacional ser quebrada. Distorce tudo, né? Exato. E muitas vezes a política educacional que estava era boa, né? Então, pensando nisso, o governo federal estabeleceu o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Então, o município ele se organiza, ele formula o seu PAR, e esse PAR ele tem a duração de 4 anos. E depois de 4 anos ele é reformulado. E os prefeitos foram convidados a assinar um termo, convidados a assinar, né? Eles não aceitam, não são obrigados. Né? E eles assinaram, né? O prefeito municipal assinou esse termo de compromisso. E essa política educacional, nós, enquanto técnicos, representantes das escolas, representantes da comunidade, poder público, e elaboramos o PAR municipal. E ele está em plena execução. Né? E dessa forma, garante que as políticas educacionais sejam mantidas. Independente do governo. Independente do governo. Ou seja, mesmo que entre um outro gestor, o plano permanece. Veja só, se entrar outro gestor, ele vai ser cobrado. Mas ele, na verdade, faz se quiser. Né? Ele vai ser cobrado pelo governo federal, pelo governo estadual, mas a plena execução, a execução da forma que deve ser... Não é garantida. Não é garantida nunca, né? Isso sempre depende do compromisso do governante. E o plano PAR em Itapissuma, como é que ele funcionou? Como foi que vocês geriram esse plano e qual foi o foco? Não é? Qual foi o ponto negativo que vocês trabalharam esse plano foi implantado agora há pouco, não? Ele foi implantado em 2008, mas ele já está na sua segunda versão. Aqui em Itapissuma, já a segunda versão, Isso. Nesse governo. Nesse governo, a gente trabalhou com, no caso, assim, no outro governo teve uma gestão dele, e nesse governo estamos trabalhando na segunda gestão. Isso. No primeiro governo, qual foi a primeira ação que o PAR desenvolveu em Itapissuma, mediante a sistemática de funcionamento da educação no município? Porque estávamos no último lugar do IDEB, e como parte temática, muito trabalho. Eu sei que não é parte temática, não, estou de brincadeira. Eu vi o compromisso do prefeito lá no Salão Dona Martini, quando ele exigiu da secretária de Educação, Dona Marli Marques, e exigiu dos professores. Estou aumentando, foi essas palavras que foram usadas. É ruim falar na minha frente, né? As palavras foram essas. Estou aumentando o salário de vocês e estou cobrando posicionamento na educação do município. No final do ano eu vou cobrar. E Itapissuma passou a ser o primeiro lugar no IDEB, passando até pela cidade do Recife. Não é? Chegamos ao primeiro lugar no IDEB e isso foi muito falado, não é, Jéssica?
muito falado, muito comentado, muito aplaudido, muito elogiado. Então, qual foi a grande sacada da gestão passada, né? Porque isso foi na gestão passada, qual foi a grande sacada do PAR para essa questão? Veja só, Cadu, tudo isso é, como eu disse, é a política educacional do município. Né? Quando a política educacional ela é bem planejada e bem executada, as coisas realmente acontecem. Né? Porque nós temos um quadro de professores qualificados. Certo. Todos os professores do município são graduados e pós-graduados. Positivo. Não é? Então, por que não ter uma boa educação? Por que não tínhamos? Então, obviamente que isso passava por organização política, das políticas públicas educacionais. Questões físicas, orgânicas e salariais também. Exatamente. Então, a partir do momento que o PAR ele organiza essas políticas públicas, onde cada um sabe suas obrigações, seus deveres e cumprem, certo. Então as coisas vão caminhando, né? Caminhando para o rumo certo. Então, Itapissuma hoje tem uma boa equipe de formadores, Itapissuma tem uma boa equipe de técnicos na secretaria, Itapissuma tem uma secretária que é esforçada, não é, que se preocupa com as questões educacionais, e tem um prefeito que não se nega a abraçar, né, os projetos, os programas, porque todo município pode ter o PAR, e muitos têm e não executam. Joelma, né? O PAR, você, na equipe técnica da Prefeitura, da Educação, você é responsável pela elaboração de projetos, né, para firmar convênios da Prefeitura com o Ministério da Educação e outros ministérios. Queríamos que você dissesse aqui para os ouvintes que programas são esses, que convênios foram esses, que conquistas Itapissuma conseguiu através desse trabalho que você e a equipe técnica da educação fizeram. E se há algum programa em andamento, se você tem alguma novidade para dizer ao nosso povo agora. Temos sim. As conquistas com o Plano de Ações Articuladas são inúmeras. Né? Nós temos vários projetos em andamento. Eu vou assim citar apenas alguns, porque senão, né, eu vou tomar o tempo todinho aqui de todo mundo. Assim, eu vou destrinchar. Uma primeira conquista para a gente, que veio com o PAR, foi a implantação dos laboratórios de informática nas escolas. A gente compreende que hoje, uma educação, o aluno ele tem que ter essa questão da informática, né? É trivial agora. Então, a gente tem, em 9 de nossas escolas já tem laboratório de informática e com monitores. Né? Assim, alguns ainda está faltando fechar algumas contratações, mas alguns já estão funcionando com os professores de informática, que é um diferencial dos outros municípios. Porque alguns municípios conseguem um laboratório de informática através do PAR, mas fica lá. Fica lá parado, obsoleto, né? E não funciona. Mas em Itapissuma, os laboratórios de informática funcionam. Por quê? Porque houve uma preocupação da Secretaria de Educação em contratar também os professores, né? Claro que agora, nesse momento, algumas escolas ainda estão sem, porque estamos fechando algumas contratações. Mas o normal, daqui a, acho que 2 meses no máximo, é que tenha esse professor. Né? E eles têm as aulas de informática, e isso aí é muito bom, as crianças adoram. Inclusive, a gente está com um projeto para realizar, para eles produzirem os vídeos, que vai ter premiação municipal e escolar, tudo. Eles gostam, satisfaz a comunidade escolar. Não atrapalhando você, já atrapalhei? Não, não. Professor, deixa eu ver se eu me lembro do nome dele. É um projeto que eu fiz, uma matéria especial para o programa Nordeste Ação Arquitetura da TV Nova, e exibi o professor, a escola, minha cabeça não está muito boa, me ajude, secretário, da escola João Bento, não é João Bento, lá. João Bento. Então, o professor Sebastião, porque ele, que é o coordenador de laboratórios de informática. Eu queria lembrar de Sebastião, eu acho esse nome bonito. Sebastião. Não, mas não é Sebastião Bar, não, é Sebastião, o sobrinho dele, de Bar. É o sobrinho do Bar, né? Então, ele me mostrou uns projetos que foram feitos produzidos. Exato. Eu sou produtor, eu tenho uma produtora de vídeo, sei também um programa de televisão, por isso que eu lembrei do Sebastião e vi que chegaram muitos e-mails elogiando o trabalho que ele fez na escola com inúmeros alunos que já estão aí dispostos, querem ser jornalistas, querendo ir para a rádio, todo mundo querendo ser da parte da mídia. O PAR também tem um envolvimento? Sim, completamente, porque nós apontamos no município a necessidade de laboratórios de informática.
para o governo federal nos apoiar financeiramente. Certo. Então, nós conseguimos o laboratório de informática porque nós primeiro apontamos essa necessidade para o governo do estado. E incentivar os alunos a produzirem. Exatamente, exatamente. E Sebastião foi uma pessoa que nós conquistamos, junto com a dona Marli, para ser o coordenador desses laboratórios de informática. Certo. É. Então, vamos lá. Nós também tivemos a ampliação do programa Mais Educação, né, que o programa Mais Educação oferece educação integral para os alunos. Então, os alunos hoje que são matriculados no Mais Educação, ele não passa mais só 4 horas na escola, ele passa no mínimo 7. Ele almoça na escola e à tarde, se ele estudar pela manhã, à tarde ele tem oficinas, e se ele estudar à tarde, ele já chega de manhã na escola para ter oficinas. E se ele tem oficina de teatro, ele tem oficina de dança, ele tem oficina de capoeira, depende de qual escola ele estiver matriculado. Certo. Que oferece oportunidade para os alunos, porque muitas vezes o menino tem um talento, mas a família não tem acesso a uma escola de teatro, por exemplo. E ali no Mais Educação, ele desenvolve com professores o seu talento, ele é descoberto muitas vezes. E tira a criança da ociosidade, porque muitas vezes quando essa criança não está ali na escola, ele podia estar onde? Exato. Na rua. A cabeça vai né? ser a oficina do diabo. Pois é, e aí ele fica na escola mais tempo, né? Também tivemos a ampliação do programa Escola Aberta, que oferece educação aos sábados. Quer dizer, se o pai quiser, o menino vai para a escola até no sábado. Escola aberta no município. Exato. Já Porque faz tempo normalmente que esse temos esse programa é das escolas do Estado. do né? Estado, mas aqui no município já temos uma tradição na Escola Aberta. Qual são as escolas? que É trabalham? o Zuleide não, é o Francelina, o Otacília, Marcos Freire, Alunos com tempo integral. que também Também funciona aos sábados. Isso. Aí esses meninos, eles também A escola podem ir para a aberta escola não no é em sábado. tempo integral. A escola Não. aberta é um outro programa. Escola aberta é aos sábados. Aos sábados. O Mais Educação durante toda a semana. Certo. Então, se o pai quiser matricular no Mais Educação em escola aberta, ele garante que o filho dele estude 7 horas por dia durante toda a semana e ainda aos sábados. E ainda aos sábados. Isso aí Exato. envolve também a participação dos pais. Envolve o compromisso dos pais de mandar aquela criança, né? E de garantir que ele continue, porque às vezes a gente ainda tem evasão. Eu fico triste com isso. Muitas vezes o menino é matriculado no Mais Educação, mas às vezes ainda tem a evasão, porque às vezes tem criança que bate o pé, que não quer, que prefere ficar na rua, e às vezes o pai assim não tem aquela força de garantir que ele vá. Certo. Inclusive, Codô, dos objetivos do programa Escola Aberta é justamente envolver os pais, envolver a comunidade Exato. na Isso que eu escola. perguntei Né? se havia Então, participação há dos essa pais. participação até voluntária mesmo, Voluntária. de pessoas que podem ajudar com sua profissão, com seus conhecimentos, ajudar a repassar isso para os alunos. Eu queria aqui Inclusive, fazer. lá na- Deixa só eu fazer aqui uma cobrança aos pais da turma, não é? Aos pais. Porque, acontece o seguinte: cobrar da gestão pública é muito fácil, não é? Quando eu chego e abro o bocão nas esquinas do município, nas avenidas aí, porque o prefeito não entregou meu menino, meu rapaz, meu filho, etc. Acontece o seguinte: para existir uma formação profissional e pessoal, tem que existir uma participação efetiva né, da gestão familiar, do pai, da mãe, do responsável. Ou seja, a criança ela não pode se vamos dizer assim, conduzir. O adolescente não pode se autoconduzir. Ontem eu vinha no ônibus e o cara vinha me dizendo que ele tem 19 anos e quando ele voltava da escola, a mãe estava lá no ponto de ônibus esperando que ele descesse do coletivo para poder levá-lo para casa. E ele achava que aquilo era vergonhoso. Queria eu ter minha mãe viva ainda e meu pai para me esperar todo dia na esquina para me levar para casa quando eu voltasse da faculdade. Não é? Então, nós pedimos o compromisso de todos os pais, porque está aqui. A prefeitura expondo os trabalhos que são realizados no município, que são oferecidos, que são, vamos dizer assim, elaborados para que Itapissuma não tenha uma juventude ociosa, uma juventude nas ruas, uma juventude sem ter uma ocupação e principalmente sem ter um projeto de vida, não é? Sem ter uma profissão. E está aqui a articuladora do movimento, do processo, está aqui a Maria Fausta falando sobre saúde na escola, que é um acompanhamento que se dá ao adolescente, ao jovem, à pessoa que está estudando. Está aqui a Joelma Gomes falando do plano das ações instaladas, articuladas, né? Articuladas da educação. Então, ela está lendo aqui o que ela, na prática, está oferecendo e está realizando. E está dizendo que há uma evasão
desses alunos que se matriculam e não vão para a escola. Por quê? A interrogação, não é? Nesse porquê aí. Então está faltando envolvimento dos pais. Exatamente. E a cobrança é essa. É verdade. Inclusive, lá na Escola Marcos Freire, o Mais Educação funciona numa ONG, a ONG de Seu Odilon, Recife Escola. Aquela ONG tem toda uma estrutura. As crianças, elas tomam banho lá, almoçam e ficam até 4 horas da tarde. Certo. E lá é onde tem maior evasão. Por quê? E a gente ainda oferece o transporte. A criança não vai andando do Marcos Freire para onde? Ela vai no transporte. E mesmo assim, eles ainda evadem. Porque muitas vezes falta aquele compromisso, falta aquela voz mesmo da família de dizer, você vai. Né? Porque pela vontade dele, eles gostam de ir para... Não é toda oficina que eles gostam. Eles gostam mais das oficinas de, por exemplo, futebol. Mas quando é uma oficina de letramento, que eles sabem que à tarde é uma oficina de letramento, eles não querem ir. Aí, às vezes, o pai deixa não ir. Né? Então, aí não está havendo aí um compromisso. Se vocês fizessem, é uma opinião, um compromisso, não é? Da escola com os pais, uma cobrança, não é bem um compromisso, é uma cobrança. Olha, meu filho está matriculado e está com evasão escolar. Nós estamos aqui vendo que ele está faltando quando é futebol, ele está aqui, quando é letramento, ciência, é para o estudar. reforço escolar, ele falta. Ele dá o famoso ninja. Então, isso aí. vamos aqui nos compromissar, não é, pais e escola, Exato. para que isso não aconteça. Exato. Chamar todo mundo na rédea, não é? Isso. Porque é engraçado. O plano vem, o projeto está aqui. O pessoal deixa... Exato. Vamos continuar aqui. Também nós tivemos a aquisição de 3 ônibus escolares para fazer o transporte dos alunos. São ônibus regulados pelo Inmetro. Eles têm capacidade para... Eles têm box para cadeirante, quer dizer, se seu filho ele tem uma deficiência e usa cadeira de rodas, tem um lugar no ônibus para ele, adaptado. Certo. Né? São 3 ônibus e nós já conseguimos, através do PAR também, a aquisição de mais um, mas para 2014. Né? Então, hoje, o aluno de Itapissuma, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu trabalhava lá em Mangabira como professora na escola de lá, os meninos vinham num ônibus que não tinha tanta qualidade. E hoje, esses que eles são transportados têm. Né? Que tem o nome escolar, está tudo dentro do Inmetro. Agora, nós ainda precisamos de mais. E estamos tentando conseguir, através do PAR. Nós também conseguimos a construção de 2 quadras cobertas com vestiário, uma na comunidade de Botafogo e outra ali na comunidade do Grêmio, né? Do Grêmio, que as quadras já estão assim encaminhadas, bem encaminhadas. Isso vai beneficiar toda a comunidade e vai beneficiar também, principalmente a população da escola, que não tem onde fazer educação física. Os meninos têm educação física na grade, mas não vão praticar onde? Aí eles praticam a educação física dentro do salão de festas. Só que o salão de festas é um lugar para se fazer o quê? Palestras, festas, reuniões. Exato. Então, às vezes, choca. Então, mas aí, quando o menino tiver a sua quadra, ele vai poder, a escola vai poder organizar os campeonatos, a comunidade também vai poder fazer uso da quadra. Isso é um avanço. Certo. Nós também conseguimos a construção de uma escola de educação infantil em Botafogo, uma escola que está dentro dos padrões de primeiro mundo. Você for na escola, você vai ver que não é uma escola como essas que a gente tem, de muitos anos atrás, né? Que é aquele bloco único, onde o menino não tem espaço para brincar nem nada. Essa escola tem um espaço, um recreio coberto, onde o menino vai ter brinquedos para brincar, e assim, é estrutura de primeiro mundo. Nós temos também a aquisição de mobiliário escolar, que se você for nas escolas hoje, você vê um mobiliário moderno, bonito, né? Isso foi conseguido também através do compromisso que o prefeito firmou com o governo federal através do PAR, né? Tivemos a aquisição de ventiladores e até de ar-condicionado. Nós fizemos um estudo e vimos que em 3 de nossas escolas estão numa situação geográfica onde elas não são favorecidas com ventilação natural. É uma coisa que dificulta até o aprendizado, porque fica todo mundo morrendo de calor na escola, né? E os ventiladores não dão conta. Então, a gente vai colocar ar-condicionado nas salas de aula dessas 3 escolas. Certo. Isso aí é uma preocupação que não é realmente todo mundo que tem, não é todo governante que tem essa preocupação com a população. E, assim, temos a reforma, está previsto para 2014, nós já fizemos esse projeto, estamos esperando a aprovação. A reforma da creche Mãe Bela, da Escola de Educação Infantil Mãe Bela, né, que ela está precisando de uma reforma, assim, a gente tem um projeto, a gente está contando com a aprovação ainda para 2014,
E a melhor notícia assim, que eu tenho para dar é para a comunidade lá da Nova Itapissuma,